Eu gostaria nesse vídeo de hoje de ter um papo reto e sério com você a respeito de Raizen e junto vem aí também o Pão de Açúcar, que entrou com um pedido de recuperação extrajudicial na última semana com dívidas bilionárias para serem postergadas, roladas, negociadas entre a empresa e os seus credores. Eu estou me comunicando com o investidor e hoje eu quero te dar um alerta muito importante para você não ficar entrando nesse tipo de furada e não colocar em jogo o seu suado patrimônio que você demora anos e anos para construir para que no futuro tenha uma renda passiva e se você vacilar, você pode entardecer o seu objetivo de vida. Então você vai ficar comigo até o final desse vídeo porque hoje o assunto é sério e você precisa saber disso. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhada aqui no noticiário que está rodando por aí. No caso aqui eu quero falar sobre a Raizen, que é uma empresa muito grande, com investidores gigantescos por trás. E a primeira coisa que você tem que separar no mercado financeiro é que não existe ninguém bonzinho, que se uma empresa quebrar, vai vir um dinheiro mágico e vai salvar e pagar o seu rico dinheirinho. Isso não vai acontecer. No mercado financeiro, tudo é em cima de cálculo. Se não valer a pena salvar a empresa, simplesmente quebra ela e segue o jogo, é assim que funciona. Então vocês precisam ter essa malícia para começar a aprofundar no mercado financeiro. O que é que essa matéria está dizendo aqui? Que a Raizen busca reestruturar um passivo de 65 bilhões de reais, sendo que tem cerca de 25 bilhões em bonds e 11 bilhões em títulos de crédito no Brasil, sendo eles CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio, e debêntures. Importante salientar também que um CRA de 600 milhões iria vencer na segunda-feira e passou a negociar cerca de 30% do seu valor de face. Ou seja, não é porque um ativo ele vai vencer nos próximos 30, 60 dias, se ele for muito arriscado, não quer dizer que você vai receber, não é uma confirmação. Dito isso, muitas pessoas estavam esperando esse pagamento de 600 milhões para fazer algum compromisso, não dá para saber, e foi surpreendido negativamente. Junto com isso, também teve o grupo Pão de Açúcar, está lá com uma recuperação extrajudicial de 4,5 bilhões de reais. Então nós podemos observar que quando trata-se de emissão de dívida empresarial dessas empresas gigantescas, a maioria delas ali até listada na Bolsa de Valores, nós não estamos falando de cifras pequenas, mas sim de volumes financeiros gigantescos. Com tudo isso aqui no nosso radar, eu queria explicar para vocês inicialmente que você precisa compreender a relação risco corrido por retorno obtido na hora de você colocar o seu dinheiro em um determinado tipo de ativo. Por exemplo, nós podemos observar aqui na tela um post do Instagram do Money Stocks, onde ele colocou um print de uma venda de coin na XP prefixado para 2034, informando que a classificação de crédito da Raizen naquele momento era BR AAA. Vamos ver juntos o que significa BR AAA aqui. O BR AAA significa o mais alto nível de classificação de risco na escala nacional do Brasil. Indica a maior capacidade de pagamento de dívidas entre emissores brasileiros com risco de crédito extremamente baixos. O que a maioria dos investidores fazem? Eles passam a olhar justamente qual o rating da empresa para eu colocar meu dinheiro. E começa a tomar a decisão. Mas antes de você olhar para rating e tudo, você precisa entender o jogo do mercado financeiro e é isso que eu vou te explicar aqui agora. Eu vou escrever na lousa para você compreender isso de uma vez por todas. Vamos aqui construir uma linha de raciocínio para vocês compreenderem como é que funciona o jogo no mercado financeiro. Quando uma empresa ela precisa de dinheiro, ela vai atrás de uma instituição financeira, que eu vou chamar de IF aqui para abreviar. E essa instituição financeira ela tem investidores que aplicam o dinheiro ali dentro. A empresa precisa do capital, a instituição financeira ela precisa do spread e o investidor ele busca o quê? O lucro. Então, nós temos 3 indivíduos no processo e cada um tem os seus respectivos interesses. Agora, se atente a este nome aqui, ó, spread. Como é que funciona? O spread ele é um percentual de diferença entre o que a empresa está pagando versus o que o investidor está recebendo. Essa diferença é o lucro da instituição financeira. E dado que toda empresa busca o lucro, as instituições financeiras querem cada vez mais maximizar os seus spreads. E como é que ela faz isso de maneira assertiva? Oferecendo para os seus investidores os produtos que mais lhe pagam spread. E qual é a regra do jogo? Quanto maior o spread, maior é o risco. E o contrário é verdadeiro. Quando menor o spread, menor é o risco. Dessa forma, todas as vezes que uma instituição financeira ela te liga oferecendo alguma coisa, o seu assessor de investimentos, o gerente do banco, ele está equilibrando essas duas coisas. Porque a meta do banco é alta, da corretora a meta também é alta. Será que ele não tem uma tendência forte a te indicar isso aqui? E nós chamamos do famoso conflito de interesses? Pois é daí que nasce as alocações dos investidores nesse tipo de ativo. Debenture, CRI, CRA, COI, etc. Por quê? Porque quando você compra uma debenture ou um CRA, que é o caso da Raizen, você está
pegando o seu dinheiro e emprestando para uma empresa. Logo, quando você empresta o seu dinheiro para uma empresa, você está assumindo o risco da operação, porque se a operação do projeto que você está financiando não der certo, a empresa vai fazer o que a Raizen fez. Entra com pedido de recuperação judicial e fala assim, olha, é o seguinte, ou a gente renegocia, ou eu postergo o prazo para 2050, ou então eu vou falir e não vou te pagar. É isso. Então você concorda comigo que esse tipo de operação ele tem um risco alto? O spread também é alto porque não é simples de ser vendido. Quando você olha para debêntures e CRA, eu tenho uma comissão alta para a distribuição do ativo. Isso cria um incentivo para os assessores, os gerentes, te recomendar esse tipo de ativo. E é aí que você bate de frente com o muro. Porque às vezes você se cegou porque falaram para você que o CRA é isento de IR, você vai cegamente no ativo e esquece que talvez o Tesouro IPCA+, estava pagando o mesmo tanto que o CRA que você comprou. Só que quando você compra o CRA ou a debênture, você assume um risco de crédito. Ou seja, pode não te pagar. Mas quando você investe no Tesouro, o seu risco é soberano. O governo, na pior das hipóteses, ele detém o controle da moeda e ele pode fazer lá os malabarismos dele, mas ele vai te pagar. Você não tem risco de crédito em emissões do Tesouro. Você tem risco soberano. Dessa forma que nós chegamos à conclusão que o risco de crédito desse papel de Tesouro beira a zero. Ele pode oscilar? Pode, do mesmo jeito que o CRA, debênture oscila ali na marcação ao mercado, mas você vai receber no final do período. Você precisa compreender esse jogo no mercado financeiro de que quando alguém te oferece alguma coisa, quando a pessoa precisa te explicar demais por que aquilo faz sentido e você vai ganhar, às vezes, 1% ao ano a mais naquela operação financeira, é porque existe um interesse por trás. E quando você entende que as pessoas ficam te ligando para te oferecer alguma coisa porque ela quer ganhar um pouquinho a mais, você começa a se libertar desse tipo de operação altamente conflitada. E eu tenho ajudado muitos investidores com este processo via uma consultoria de investimentos. Porque qual é o grande ponto que diferencia uma consultoria de uma assessoria / gerente do banco? Eu gostaria de voltar para a lousa para você compreender como é que funciona isso. Nós temos hoje no mercado financeiro 3 modos para que você possa ser atendido no mercado. Eu vou até aumentar aqui a lousa. Você tem o gerente, assessor de investimentos e um consultor. Esses 2 são comissionados. Este aqui é contratado por você. Logo, você paga para o consultor uma taxa sobre o seu patrimônio. Aqui você vai pagar uma comissão sobre o seu patrimônio. E dado que, se você paga comissão, e a regra é comissão alta igual risco alto. Comissão baixa é igual risco baixo. Quando você tem um consultor e você paga uma taxa para ele em cima do seu patrimônio, se você paga, por exemplo, 1% de 500 mil, e ano que vem você tem 650 mil, 1% disso é maior do que ano passado, é maior. Logo, o seu consultor ele ganha mais com o seu crescimento patrimonial. Enquanto o gerente do banco ou o assessor de investimentos, como é que ele ganha mais? Com a comissão maior. E para ele ter a comissão maior, ele precisa te recomendar debênture, CRI, CRA, POI, seguro de vida resgatável. É isso. E quando você tem um consultor, você fica sem conflito de interesses. Você tem alguém que senta do mesmo lado da mesa que você. Só tem essa saída para você, caso tenha um patrimônio relevante, se dar bem no mercado financeiro. Muitos investidores falam, não preciso de consultor, não preciso de assessor, eu faço sozinho. É porque essa pessoa ainda ela tem um patrimônio pequeno. Quando você tem um patrimônio grande, você não pode fazer essas coisas sozinho, porque um volume alto de recursos circulando, ele, se der um problema e você não tem um atendimento, já pode ser um catalisador de algo grave ali para você. Então, se você tem um patrimônio grande, o único jeito para você se livrar desse tipo de operação é você contratando um consultor de investimentos da CVM, que senta do mesmo lado da mesa que você. E aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você agendar uma reunião diretamente comigo e não investir nesse tipo de ativo.